Graça e paz. Hoje a nossa reflexão é sobre a sabedoria. Então, nosso texto base está em Provérbios 9, dos versículos de 6 a 12. Vamos acompanhar. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que consura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quando a gente lê sobre a sabedoria, ela nos mostra vários pontos importantes, né? Que depende de quem ouve palavras de sabedoria, vai ter uma reação diferente. Quando você é sábio e você ouve algo que amplia a tua sabedoria, você vai se tornar mais sábio ainda. Se você é justo, né, você vai ampliar mais ainda a sua prudência. E a pessoa prudente é a pessoa que se tem uma cautela, ela se policia, ela vigia, ela observa, ela analisa contextos, situações ao seu redor. Mas e quem é imprudente, insensato? Quem é perverso ou escarnecedor? Que são as três palavras que nós encontramos no texto. Essas pessoas, você vai ser injuriado se você acabar discutindo com uma pessoa que é insensata, que é perversa. Por quê? Porque ela vai causar injustiças na sua vida. Quando você confronta um perverso, ele vai jogar para você o que ele faz. E ele distorce as situações e você vai acabar ficando aí injuriado. Quando você aborrece um escarnecedor, por exemplo, quando você repreende um escarnecedor, aliás, você vai ficar aborrecido. Aqui a gente lê em Provérbios 9, 8. Por quê? Porque o escarnecedor é aquela pessoa que vai olhar para você e vai banalizar, dar risada de você, te jogar para baixo, te desprezar, vai te invalorizar, né? Invalidar, e vai fazer com tudo, vai fazer de tudo para que você se desestabilize emocionalmente e acabe tendo aí uma baixa autoestima, acabe recebendo uma culpa de responsabilidades que não são suas. Então a gente vê que aí você vai ficar o que? Aborrecido, chateado, triste, inconformado com as situações que acontecem. Simplesmente por quê? Porque você foi lá e tentou, através da sabedoria, repreender um escarnecedor. Lembrando que o escárnio, aquele que dá risada, que traz zombaria para o outro, que dá risada dos contextos e situações, que julga de uma forma extremamente banal, superficial e errônea sobre quem é cada pessoa. Então a gente vê aqui que a sabedoria, ela é um tesouro. Ela não é como os tesouros que você aumenta em riquezas, né, mas financeiras, por exemplo. A sabedoria, ela é muito mais profunda. Ela é o que vai dentro de você, a sua compreensão, a sua visão de mundo, é aquilo que você discerne ao seu redor e percebe que acontece ao seu redor. A sabedoria, ela é muito mais viva, edificante, do que às vezes os tesouros que você tem externos, que é aquilo que você conquista. E tá tudo bem você conquistar tesouros na nossa vida, né? Na vida que você tem, no que você constrói. Mas mais importante que isso é você buscar a sabedoria, porque a todos que buscam a sabedoria, ela é encontrada. Porém, ela ama os que a amam e despreza aqueles que não a amam, porque aqueles que não amam a sabedoria amam a morte. A sabedoria, ela está do lado da vida, do lado da edificação, do lado de você buscar cada vez mais a presença de Deus, ter temor a Deus, porque temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais sábio você se torna, mais você consegue avaliar, entender situações, mais você consegue entender o que é a justiça. Porque aqueles que amam a Deus e temem a Deus entendem tudo sobre a justiça. E aqueles que não amam a Deus não compreendem o que está acontecendo.
As pessoas que estão ali no nível de apenas grupos e eventos sociais, elas não conseguem perceber mais a fundo aquilo que o Espírito Santo vai revelar a você através da sabedoria. Então, quando a gente vê a repreensão, olha, esse caminho aqui não está legal, repense a sua atitude sobre esse ponto. E esse aqui eu acho que eu errei nesse ponto. Essa repreensão, ou seja, repreensão mostrando um comportamento que não é legal através de sinais, de uma reação, um afastamento, uma expressão facial, ou através das palavras de você chegar para a pessoa e dizer, ó, isso aqui não foi legal que você fez comigo. E a gente só vai falar verbalmente, né, diretamente para as pessoas quando a gente sentir que a gente tem abertura de fazer isso com elas. A gente não vai repreender alguém, simplesmente chegar e falar, isso aqui que você está fazendo não é legal. Porque tem gente que pode se comportar assim como sábio, virar e falar, peraí, mas o que eu estou fazendo? Me explica que eu não percebi. Aí a pessoa vai refletir, vai digerir aquilo, vai ficar chateado, vai vir o constrangimento, vai vir a vergonha, e depois vai vir a mudança. Essa sequência acontece no coração de quem é sábio, porque você pega uma repreensão, uma palavra, avalia, entende onde você está errando, para que você possa mudar. Então, se você quer saber o teu nível de sabedoria, olha para trás, tantas coisas que você já foi mudando ao longo da sua vida, comportamentos que você foi se esforçando para não ter mais, se afastando de lugares que te estimulam a ser de uma maneira que você não quer ser, para que você vá aos poucos lapidando quem você é, dia após dia, e você vá tendo uma conduta diferente. E aí você vai cada vez mais estar em paz, e entender, e ter cautela, ter prudência. Assim é a sabedoria na nossa vida. A sabedoria, ela é disponível, né? Deus dá sabedoria de forma livre para quem pede, mas ela só fica na vida das pessoas que a respeitam. Ou seja, se você recebe a sabedoria que é dada gratuitamente por Deus, quando você pede em oração, e você não ama a sabedoria, não a valoriza, você a perde. Assim como todas as coisas importantes na nossa vida. Tudo aquilo que é importante, que é respeitável e a gente não respeita, a gente perde da nossa vida. Então é importante entender o que a gente vivencia, quais são os pontos, o que a gente pode melhorar. Nesse texto a gente vê no versículo 12, né? Em Provérbios 9:12. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quando a gente precisa interagir com pessoas que são escarnecedoras, que vão lá, sempre ficam num nível de falar mal de pessoas e dão risada do comportamento de uma pessoa, o comportamento da outra, a roupa da pessoa, quem é a pessoa, e esses tipos de comportamento, você pode até olhar e pensar, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né, interagindo com essa pessoa? E faz mal para a gente, né? Quanto mais você busca sabedoria, mais você entende que tudo conta, cada detalhe conta, a forma que você lida com o outro conta, e as reações que o outro impulsionam em você também conta, porque às vezes a gente reage a um trato que alguém vai lá e fica te cutucando, 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 chega uma hora você estoura, né? Então, é importante compreender todo o sistema, todo o mecanismo que você está vivenciando, para que você tenha sabedoria. E quando a pessoa é escarnecedora, ela não vai te respeitar, ela vai ultrapassar seus limites, ela vai achar graça por ultrapassar seus limites, e ela vai ficar tirando, dando risada dessa cara, né? Por isso que é o escárnio, ela vai ficar escarnecendo você, vai ficar ridicularizando você, rebaixando, enfim, desvalorizando de uma forma geral. E nesses casos, o texto fala: se és escarnecedor, pela orientação da sabedoria, tu só o suportarás. O que é o suporte? O suporte é você fazer o mínimo necessário, dar suporte àquela pessoa. Por exemplo, ela vem, dá risada, tal, vocês estão fazendo algum trabalho em comum, num grupo, num evento, num trabalho, enfim, numa área profissional ou social. E a pessoa, ela dá risada, ela é zombadora, né? Ela é escarnecedora. Você vai lá, faz o mínimo necessário para dar suporte para que o trabalho aconteça, para que o ministério vá para frente, para que aquilo aconteça, porém, você só o suporta, você não interage, você não contribui com detalhes que sejam fora do teu ministério para aquele momento, a sua função naquele momento, e você não se coloca além do necessário.
porque o suporte é o básico para aquilo. Por exemplo, eu vou dar suporte para uma pessoa para que ela consiga se deslocar, para que ela consiga se alimentar, para que ela tenha o mínimo necessário. Isso é o suporte. Nós damos suporte para as pessoas as quais às vezes não são legais com a gente. Mas além disso, a conivência com as piadinhas que não são legais, a participação em lugares que te fazem mal, de comentários e situações que te deixam em constrangimento, tudo aquilo que traz um vínculo ou uma interação social, aquela questão de você se relacionar, aí você não precisa, pela palavra, você vê. Se és escarnecedor, a sabedoria nos ensina. Você só o suporta, só faz o mínimo necessário para aquilo. E se retira. Então, quando a gente pensa sobre os textos bíblicos, Davi falava isso em Salmo 1. Ele dizia, não se sente na roda dos escarnecedores. Então, se afaste, se retire do local em que você vê que todo mundo fala mal de todo mundo, fica uma coisa estranha. Quando a gente pensa sobre palavras, palavras têm poder. E a gente, com a prudência, aprende que tudo que você verbaliza na vida do outro tem uma função. A palavra não volta vazia. Tudo que você fala pode entrar como uma flecha no coração das pessoas. Então, às vezes, quando a gente está irritada, irritado, você pode falar palavras desabafando algo que está incomodando, só que na verdade você pode machucar alguém, né? Aquela palavra pode entrar de uma forma torta e a pessoa pode interpretar errado e não ver que é um desabafo de uma pessoa, e a outra pode achar que é com ela, né? E aí você não vai entender às vezes o tamanho do quanto aquilo machucou aquela pessoa. E a gente vê isso pela gente, né? Quantas vezes você está vivendo, está se inserindo num contexto novo, num pertencimento em um grupo novo. E aí chega lá no grupo, tem uma pessoa que vai lá e age de uma maneira totalmente perversa com você. Você já estava desarmada naquele grupo, né? Você já estava confiando, amando, participando. E aquilo traz entristecimento, né? Porque ninguém gosta de passar por situações constrangedoras, principalmente quando as pessoas criam situações e te inserem em situações que não foi por tua ação. Quando você vê você está ali, aí você está numa situação em que te colocam e não é você quem gerou. Isso é muito comum quando a gente vê dinâmicas de manipulação, né? Quando a gente estuda aí a parte de psicanálise, a parte de manipulação e táticas, né? Que as pessoas acabam usando e se aprimorando nisso, infelizmente. E aí a gente vê o quanto que é importante a gente ter a sabedoria ao nosso lado, porque sem a sabedoria a gente não sabe como agir, a gente não sabe como se comportar, a gente acaba, como um texto diz, né? O prudente olha o mal e se esconde, o simples passa e sofre a pena. Quando a gente lê isso em Provérbios também. Então a gente entende que às vezes a gente olha uma cilada ali, você vê um grupo, as pessoas te induzindo para que você faça aquilo, porque na verdade tem uma armadilha ali. E quem vai te alertar é o Espírito Santo, é a sabedoria que Deus coloca no seu coração. Muitas vezes a gente tem perdas, e as perdas, na verdade, são livramentos, e a gente nem consegue mensurar o tamanho do contexto, né, do desdobramento que aquela perda poderia gerar na nossa vida. E é por isso que a gente precisa pensar sobre o cuidado de Deus constantemente com a gente, cuidando e nos dando livramento de várias situações ao longo da nossa jornada. E quando a gente pensa sobre a sabedoria, nesse texto, ela menciona desde o versículo 6 do capítulo 9, deixai os insensatos e vivei. É interessante, né? Porque quando a gente pensa o que tem a ver a vida com o comportamento e o local, deixai os insensatos e vivei. Você só vai viver quando você deixa os insensatos. É interessante porque quando a gente estuda essas dinâmicas manipulatórias, a gente vê que o local em que você está inserido conta muito para a sua saúde mental, para o teu discernimento, para o quanto você entende o contexto, ou se você estiver num local em que só existam escarnecedores, você vai perdendo informações importantes da percepção e a gente não consegue mais perceber, a gente começa a recalcar tudo aquilo que faz mal, e aí você fica ali, igual um bobo alegre, né?
ali perdido, sem saber o que fazer, e aí você vai conforme o que mandam, você não pensa mais. E aí esse comportamento a gente geralmente chama de transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é quando você tem pequenos traumas diários que você não percebe mais. E aí você acaba ficando assim, nossa, não lembro, o que que eu falei, o que que é, não entendi. E aí você fica ali, totalmente ludibriada dentro de um vício emocional, porque você convive com escarnecedores. A partir do momento em que você sai de perto deles, deixa os insensatos, você começa a viver, você começa a desintoxicar seu corpo, sua mente, seu coração, você consegue aos poucos ir se recuperando, voltando a saber quem você é. Então é um processo em que você vai entendendo o que é o vício emocional. E a gente vê, né? Tem aqueles estudos que mostram do behaviorismo sobre os ratinhos lá que você vai condicionando, aí tem o comportamento aprendido, aí depois tem o intermitente, aí depois tem aquela parte em que de vez em quando você vai ter estímulos que vão te viciar. Então, a gente vê várias formas que descrevem como é o nosso comportamento humano em relação à mente. E esses testes que foram feitos com ratos, né, são muito feitos, são geralmente feitos nos cursos de psicologia, em que o pessoal faz lá os testinhos com ratos. Ah, eu quero que ele bata a patinha ali, daí quando ele acerta a patinha naquele lugar, eu dou água, dou comida. Aí, daqui a pouco, o intermitente. Eu vou lá, ele tem que bater 3 vezes para que eu volte a dar comida. Ele vai entendendo, peraí, se eu bater, vem, de tempos em tempos vem. Em cada 3 batidas vem. Aí depois você pega e para, aí muda o processo. Eu vou dar uma migalhinha ali, eu dou a comida para ele, ou a água, e aí ele bate. Daqui a pouco ele fica desesperado, batendo, não sabe quando vai vir aquilo novamente. Isso é um vício emocional. E esse vício faz com que você simplesmente não pense mais. E assim é quando a gente pensa sobre traumas. Quando você tem pessoas que apertam seus gatilhos, você vai fazer o quê? Vai acabar reagindo e se comportando como um ratinho, ficar desesperado por aquilo, e aí você não pensa mais. Você não vai parar para raciocinar, para observar o que está acontecendo no meu contexto, né? O que essas pessoas estão me induzindo? O que tem por trás? E você não consegue mais analisar as situações ao seu redor. E o perigo é isso, porque às vezes, num contexto em que é um sistema já formado desse jeito, as pessoas todas estão assim, como vários ratinhos ao mesmo tempo. E qualquer oposição, qualquer comportamento que você tenha que é diferente disso, as pessoas já vão interpretar como um mantra. Não, a pessoa não quer estar aqui porque vou dar um exemplo, se é uma igreja, porque ela acha que não precisa mais de Deus. Não, a pessoa não quer estar aqui porque aqui é um ambiente hostil em que tem algumas pessoas que ficam tentando destruir você, né? E aí você não pode virar e falar, porque você pode enfraquecer a fé de muitas outras pessoas que estão ali. E aí quem que vai te mostrar? Deus que é justo, né? É o seu pai, em que você vai lá, confia, entrega a sua vida e sabe que Deus está cuidando de você. E Ele que é o justo juiz. Ele que vai cobrar de cada um por suas ações e principalmente as intenções. A gente não está livre de tudo que a gente fizer. Muitas vezes a gente erra inconscientemente, porque a gente aprendeu errado, porque a gente colaborou com a cilada de alguém. E quantas vezes a gente julgou errado, porque a gente ouve falar, eu fiquei sabendo de tal situação. E a gente automaticamente, quando a gente está no looping do ratinho, né, a gente não para raciocinar, para observar, peraí, quem que está falando isso? Eu vou averiguar a outra história para saber se isso é verdade. Não, a gente já toma como uma verdade. Aí quando você vê, você está sendo punida por pessoas do nada, por uma história que não aconteceu e que inventaram sobre você, porque é uma forma de derrubar você daquele local. E isso é uma coisa que, isso aí é teoria, as pessoas estão conspirando contra. Não, gente, é só estudar a parte de dinâmicas de manipulação, em que a gente vê aí nas dinâmicas disfuncionais, em que existe isso, né? Em todos os locais da sociedade, infelizmente, existem. E tem pessoas que usam isso para que você, que com ingenuidade, né, acaba querendo ajudar, a pessoa vem, preciso de ajuda, as pessoas me abandonaram, né? E aí você vai tentar ajudar e você vê que às vezes tem
Outras situações ali, vou dar um exemplo, ora por mim, aí você vai orar pela pessoa e a pessoa que não é realmente cristã, né? Às vezes ela está lá e, e tem outra religião que, através da sua oração, ela vai se aproximar de você para te prejudicar. Então, é muito delicado, às vezes, porque é o tipo de assunto que aqui, como o canal é sobre reflexão cristã, a gente passa dentro das igrejas. Em várias igrejas que eu já participei, algumas cidades que eu já morei, eu vi comportamentos muito semelhantes. Então, é mais ou menos assim: você entra numa igreja, existem sistemas. Alguns são muito bons, outros já não são feitos com líderes justos, mas são feitos com pessoas que vão distorcer, vão criar situações constrangedoras, e aí você avalia, né, o quanto que você pode estar ali participando, sendo que se você participar, às vezes se empenhar num projeto, num trabalho, às vezes você vai ter como consequência outras questões que as pessoas vão buscar te desfavorecer, vamos dizer assim, para que você não consiga atingir certas coisas ou fazer certos trabalhos. Então, nisso a gente precisa se aprofundar, entender sobre conhecimento pessoal, entender sobre autoconhecimento, entender sobre perfis das pessoas e principalmente avaliar um pouco mais o contexto todo que está ao nosso redor. Então, quando a gente pensa sobre isso, a sabedoria ela é fundamental para que a gente consiga discernir até que ponto a gente ajuda, quem a gente ajuda, quem a gente acolhe, qual conduta a gente deve ter, qual situação a gente pode ir lá e falar, viu, meu irmãozinho aqui está se passando, e qual situação a gente tem que se retirar, porque ao redor de toda aquela situação, já teve uma situação, uma calúnia em que você, se falar qualquer coisa, as pessoas vão achar que você que está com erro. Então, quando a gente pensa sobre a manipulação em geral, a gente vê que as pessoas, quando elas têm maldade no coração, não tem limites para isso. E aí é o Espírito Santo que vai te mostrar o que você deve fazer para que você se afaste, para que você seja sábio e que você saia, deixe os insensatos e viva, né? A sabedoria, ela é descrita aqui nesses textos, não apenas no capítulo 9, mas no 8, 9, 10, são vários capítulos que mostram, né, que a sabedoria, ela é tão preciosa. E um versículo que está no 10, capítulo 10, versículo 14, diz, os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína imitente. Então, a gente vê que buscar conhecimento é muito importante mesmo. Por quê? Porque você pode entesourar seus conhecimentos. Você pode conhecer a palavra de Deus, buscar mais sobre teologia, sobre as interpretações e a forma de leitura e as visões e formas de entender a palavra que o Espírito Santo vai te orientando. Você pode também conhecer sobre desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você é um ser humano. Como que você vai usar um equipamento se você não ler um manual de instruções, né? Você compra uma TV nova e você vai pegar ali o manual de instruções e ver todas as funções que a TV pode fazer. Se você não se conhece, não entende como é o seu funcionamento como ser humano, você vai pegar aprender apenas o botão de ligar e desligar. E todas as funções, talvez você acerte uma ou outra no chute ali, mas se você ler o manual, você vai entender, essas todas são funções, é assim que é o funcionamento da mente da TV, e aí você vai conseguir saber exatamente como aproveitar melhor o seu aparelho. Assim também é com a gente. Quanto mais você souber como você funciona como ser humano, mais você vai conseguir lidar consigo mesmo, consigo mesma, para que você consiga saber como se comportar em cada situação. Então, quanto mais você aprende, mais discernimento você tem, mais entendimento e conhecimento você tem para saber a cada situação quais ferramentas usar. Aí o Espírito Santo, quando ele falar com você no seu coração, você vai entender mais o que é para fazer, né? Lembrando que quanto mais a gente tem um arsenal de informações na nossa mente, maior é o potencial de uso de ferramentas mais assertivas em cada situação. Até porque a nossa forma de olhar para as coisas é diferente da forma com que Deus olha.
o nosso caminho. Ele tem pensamentos muito mais altos que os nossos. E a gente só enxerga um pedacinho da situação. Ele enxerga todo o contexto. Então, por isso que olhar e decidir coisas por aparências é muito complicado, porque às vezes você vai errar porque você não buscou sabedoria, informação suficiente, conhecimento, entendimento. E aí fica uma situação bem complicada, porque tem muito mais coisas envolvidas, né, do que apenas um ponto específico. E por isso que quando a gente vê o mal, né, a gente se esconde. O prudente vê o mal e se esconde. O simples passa e sofre a pena. Aquele que não percebeu o mal vai lá e quando vê, opa, cai no buraco. Então, as ciladas, os laços do passarinheiro estão a todo tempo sendo armadas contra pessoas para que as pessoas caiam naquelas ciladas. Quem vai te mostrar para que você evite de cair é o Espírito Santo, né? Deus é que vai te mostrar. E a sabedoria ela é fundamental para que a gente melhore nossa vida cristã, nossa jornada ao longo do tempo. Então, que a gente possa compreender e refletir sobre esse texto. Lembrando que no capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quando você tem temor a Deus, você sabe quem Ele é, que Ele é Deus amoroso, mas é um justo juiz. Você vai sempre ter cautela para não errar na vida dos outros, para não se prejudicar, não prejudicar o outro. E você também não vai deixar as pessoas te prejudicarem, porque você também estaria sendo injusto, injusta com você, que também é templo do Espírito Santo. Então, lembrando que o temor do Senhor, saber quem Ele é, ter respeito às coisas dele, não apenas do que é comum e que você aprende socialmente a estar fazendo dentro das igrejas ou sociedades, enfim, mas ter temor a Deus diante de quem Ele é como pessoa. E sabendo que Ele está te vendo, e foi Ele quem te fez, Ele esquadrinha todo o teu coração. Ele sabe toda a tua intenção, sabe todos os teus limites, sabe tudo o que aconteceu com você, sabe todas as suas dores. E você pode ter comunhão com Ele direta, orando, entregando, pedindo e agradecendo também pelas intervenções, os livramentos e tudo que Ele faz para nos direcionar e nos levar à vida que Ele quer para a gente, quando a gente entrega o nosso coração para Ele. E ter temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, comece temendo a Deus. E a gente vê também que o conhecimento do santo é prudência. Então, busque ser prudente. Se você viu situações ali, nem tudo a gente tem que reagir, nem tudo a gente tem que se envolver. Às vezes, alguns jargões, né, que mexem com a gente. Ai, você pode fazer isso para ajudar? E aí, quando você vai ver, é um sistema que você, vai lá para ajudar, e não é para ajudar. Você vai lá, o sistema não quer sua ajuda, ele quer que você sirva em um molde que às vezes até desagrada a Deus, ou que não tem dedicação suficiente, que não é feito com tanto amor. Então, às vezes a gente tem que pensar, né, porque tem o texto: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, a gente tem que pensar onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer, você vai ser conivente com o quê? Aquilo vai edificar a sua vida? Entre uma balança, né, do que vou fazer algo para Deus versus eu tenho que estar naquele ambiente em que as pessoas são escarnecedoras. Então pense sobre isso, porque às vezes a gente fica tanto tempo em um lugar que a gente recalca a mente e não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. E a gente vê muito isso na dissociação cognitiva, né? Quando as pessoas vêm e falam assim: não fiz nada, e na prática faz. Imagina, impressão sua, e na prática acontece. E aí a pessoa fala uma coisa, faz outra, você fica na dissociação cognitiva, parece que, peraí, no que é? Não sei mais o que é certo, o que é errado. Aí nesse ponto você acaba não conseguindo ter um comportamento tão adequado assim em relação à justiça que Deus nos pede. Então pense sobre isso, quanto que estar em ambientes e próximo de pessoas que são insensatas fazem com que você perca a vida.
perca a sua essência, perca a vida que há em você, perca a motivação do que você pode fazer e pense quanto você pode ajustar isso em você. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Meu povo perece porque me falta conhecimento. Então, seja sábio e busque, entesoure conhecimento, para que você não pereça ao longo do caminho e tenha sabedoria no seu caminhar. Que Deus abençoe.